Olá, meus caros amigos e amigas. A América, que é o nosso continente, em homenagem a Américo Vespúcio, porque tem gente ignorante que pensa que esse nome deriva da América do Norte, Estados Unidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um nome dominante, porque está fazendo apologia aos europeus através do descobridor Américo Vespúcio, mas não tem nada a ver com os Estados Unidos. Pois bem, o que eu quero dizer? A América, desde que começa a se desenvolver, a sua base de desenvolvimento é a exploração de uns pelos outros. Os nobres portugueses se instalaram aqui e dominaram a todos nós. Primeiro com a escravidão. Segundo, com o capitalismo desenvolvido, explorando as pessoas praticamente igual o que faziam no período da escravidão. Diferente do modo de exploração lá no período da escravidão, o modo de exploração hoje é dentro de um marco que eles chamam capitalismo. E o capitalismo se desenvolve com a exploração do homem pelo homem. E vamos ver como isso se dá. Nesse processo atual, moderno, os meios de escolher os dirigentes que mandam, no caso do Brasil, os dirigentes que mandam no Brasil, é feito por uma eleição, que eles denominam de democracia, porque houve um processo de escolha através do voto, que é justamente o que chamamos de eleição. Nós estamos vendo na América Latina todinha, dando sequência ao que era da época da escravidão, a mesma dominação. E por isso nós perdemos muitas eleições. Agora mesmo, infelizmente, nós perdemos lá em Honduras, nós, eu digo, o movimento que se chama esquerda. Perdemos no Equador, perdemos na Colômbia, perdemos na Argentina, perdemos no Chile, na Bolívia e no Peru. Por quê? Aí vem uma pergunta clássica, entre aspas, porque não é clássica, é costumeira. A pergunta é o seguinte: por que os pobres votam nos ricos? Daí deriva uma outra pergunta: os pobres são idiotas? Deriva mais outra: são burros? Não, os pobres não são idiotas, os pobres não são burros. O Gramsci, grande pensador, os bolsonaristas, porque são ignorantes e não leem, nem imaginam que esse sujeito existiu, e eu vou ler de forma literal, porque eles pensam que igual a eles, nós acompanhamos milhares de imbecis que estão divulgando mentiras ou senso comum. Por isso eu vou ler. Aí eles pensam que somos igual a eles e, portanto, mentirosos também. Eu vou ler aqui o texto
literalmente, para que compreendamos por que o pobre vota no rico. E, aliás, esse vídeo não é para bolsonarista. O vídeo é para a pessoa que quer pensar, para a pessoa que é progressista, para a pessoa que não é machista, para a pessoa que não é escravocrata. Eu gravo para esse povo, não quero para bolsonarista. Não tem nada a ver com esse povo. A eles temos que combater, não como eles fazem, com mentiras. Nós temos que combater com a verdade, e isso eu chamo de batalhas de ideias. Eu, Antônio Biapino, chamo de batalhas de ideias. O que disse o Gramsci? Ele explicou diferente. O pobre nem é burro e nem é idiota. Ele chamou esse processo, do pobre ficar do lado do rico, ele chamou isso de hegemonia cultural, que é o poder mais eficaz, que convence de que a tua visão de mundo é única e possível. Só uma visão de mundo é única e possível. Isso é Antônio Gramsci. Basicamente, é a que te vende aspirações em lugar de distribuição. A que te vende meritocracia em lugar de igualdade de oportunidades. E o que é mais brilhante nesse pensamento estúpido do senso comum é a que te faz crer que essas ideias são tuas. Essas ideias são tuas. Esse aqui é o grande problema. O pobre pensa culturalmente que essas ideias é dele. Dele, o pobre. Eu também posso pensar, poderia pensar, porque como eu sou pobre, sou filho de agricultor, que essas ideias são minhas. Não são. Essas ideias são colocadas nas nossas cabeças pela hegemonia dominante. Uma ONG, aqui eu estou dando exemplo já, fez uma investigação científica, ou seja, uma pesquisa, numa fábrica chamada Malaysia, nos anos 80, ainda nos anos 80. O Brasil era ditadura militar. A dominação burguesa prevalecia naquela época no Brasil, através da ditadura militar, feita pelos Estados Unidos aqui no Brasil, na Argentina, na República Dominicana, no Chile e no Equador. Foi muito bem. Eles perguntaram a uma operária, e explorada, brutalmente explorada, e sabe o que ela disse? Que defendia o seu patrão sem nenhum constrangimento. Simplesmente a turma que entra aqui, na mente das pessoas, que tem uma capacidade cognitiva de compreender as coisas, porque não deram a essas pessoas educação, não deram a essas pessoas capacidade cognitiva de refletir, mantiveram elas trabalhando como animais dia e noite para criar riquezas alheias. Então isso simplesmente havia se interiorizado na cabeça dessa mulher. E ela achava que, por exemplo, o chefe dela era chefe dela porque ele tinha mérito, porque ele era melhor do que ela, e esse chefe era bom
para toda a humanidade, né? A ideia desse chefe era boa para toda a humanidade. Todo o êxito desse chefe. Veja aí como funciona a ignorância. O que faz a ignorância nas cabeças de muita gente, conformando uma nação estúpida. O Bourdieu chamou isso de violência simbólica. Uma violência simbólica que basicamente é dominação sem exercer a força bruta. E faz a seguinte pergunta: quantas vezes há pensado que se trabalhar duro, certamente vencerá? Quantas vezes os operários, os garis, os comerciários pensaram isso? Se eu trabalhar duro, eu vencerei. Mas nunca vencem. Pode ser que, coincidentemente, um ou outro, inclusive roubando, explorando o seu próprio irmão, possa se tornar rico. É assim que funciona. Um operário miserável bota uma bodega e compra, por exemplo, feijão por um preço e coloca uma margem de lucro que é igual a 30% em cima, compra ovos de um preço, bota uma margem de lucro que é 30% em cima, compra arroz e macarrão, coloca uma margem de lucro que é 30%, aí ele ganha em cada produto desse 30% a mais do valor do produto que ele adquiriu. Aí um dia ele pode comprar uma Hilux, porque é o que ele faz, porque na cabeça dele está inculcado que a única ideia possível é a ideia de ser rico, de ser melhor do que o outro, de ser dominador. E ele faz de tudo para dominar e enriquecer. É muito raro uma pessoa que bota uma bodega e enriquecer, mas alguns enriquecem, passa a ser dono de uma rede mercantil, de lanchonete e assim por diante. Aí, a única ideia que ele aprendeu é de ser dominante e de ser valorizado porque é dominante, portanto, isso para eles estão certos, sem ter reflexão, porque a maioria absoluta da humanidade está na miséria, na pobreza absoluta. Então, ele segue perguntando: o pobre é pobre porque faz algo de ruim? O pobre pensa que é preguiçoso, que não sabe administrar nada, que não sabe fazer nada. Essa ideia está na cabeça dele. Todas essas ideias estão beneficiando a alguém muito concreto. Quem é esse alguém muito concreto? A classe dominante, a classe rica. Agora eu, aqui, o Antônio Biapina, estou dizendo o seguinte. Essas ideias não são nossas e nem são justas. As pessoas pensam assim, votam no rico e quer ser o rico, se faz personagem como se fossem ricas, mas essas ideias não são deles. São ideias que são colocadas nas cabeças deles, lá na escola, através dos meios de comunicação e através das igrejas. Essas são ideias colocadas nas cabeças das pessoas. Meus caros amigos e amigas, eu vi o Bolsonaro, o verme ignorante, corrupto, sem vergonha, por que eu digo que ele é corrupto e ladrão? Todos viram, mas não querem refletir sobre esses 2 ou 3 fenômenos que eu vou falar aqui. Um deputado bolsonarista, defensor fiel do Bolsonaro e da política de dominação do Bolsonaro e de toda a gangue que o acompanha,
tinha um irmão, esse deputado, que trabalhava na Anvisa. Depois que o STF obrigou o Bolsonaro a comprar a vacina, eles foram a uma empresa, não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, e então eles fizeram um pré-contrato para comprar as vacinas contra a Covid-19. Meus amigos e minhas amigas, o preço era $1 a mais. Preço real da vacina, mas eles comprariam a esta empresa, eles que eu digo, o ministro da Saúde, o Bolsonaro, compraria essa vacina a $1 a mais do preço real. Imaginando que o Brasil precisaria comprar 150 milhões de vacina, porque a nossa população é formada por um pouquinho mais de 200 milhões de habitantes, mas vamos botar por baixo que eles iriam comprar 150 milhões de doses. Cada dose a R$1 a mais. Quanto seria? É uma conta simples de matemática. 150 milhões de dólares. Ladrão sem vergonha, ganhando dinheiro em cima da morte de 700 mil pessoas, que foi a quantidade que morreu de coronavírus, porque esse vagabundo criminoso, genocida, não quis comprar a vacina. E quando comprou obrigado e ainda ia roubar $1 por dose. Querem ver o outro caso grotesco? Esse vagabundo sem vergonha, ladrão, corrupto, vendeu refinarias de petróleo brasileiras lá no Oriente Médio. E voltou de lá com uma tiara e está avaliada entre 9 e 11 milhões de reais. Inicialmente a imprensa disse que seria 15 milhões, mas os técnicos da área, depois de avaliar, atestaram que essa vacina, que essa tiara custaria entre 9 e 11 milhões de reais. Aí um outro funcionário, segundo funcionário público, que trabalhava na alfândega, prendeu a tiara. Aí veio o militar, veio o ministro, veio todo mundo para resgatar a tiara, mas o funcionário foi firme, foi decente, salvou o Brasil. Então, esse vagabundo, por ter vendido empresas brasileiras, ganhou como presente uma tiara e ele achava que ia passar tranquilamente na alfândega. Aí ele depois mandava para os Estados Unidos, para o pai do Mauro Cid, que era ministro do Bolsonaro, mandava para os Estados Unidos o pai do Mauro Cid, que é general do exército, que vive nos Estados Unidos, não sei por quê, porque ele deveria viver no Brasil, vendia muamba lá e o dinheiro voltava na bolsa de um dirigente do Brasil, assessor especial do Bolsonaro, com passaporte especial, diplomático, e aí ninguém pegava o roubo do ladrão. Mas lá na alfândega ele se borrou todinho, bem feito. Por isso que eu digo que esse cara é corrupto, vagabundo, é um verme ignorante. E por que muita gente defende esse cara? Está aqui a explicação, acabei de ler, está aqui a explicação. Portanto, meus caros amigos e amigas, o Bolsonaro, eu vou repetir aqui em alto e bom som, faz parte de uma quadrilha nacional. A quadrilha que estava lá na compra da vacina, formada por vários indivíduos,
A quadrilha que trazia a Tiara, que são vários indivíduos. A quadrilha do PL, que hoje tem vários presos, porque roubaram dinheiro da tal das emendas parlamentares que o Bolsonaro colocou em sigilo, em segredo de Estado por 100 anos. Para que isso? Para roubar e ninguém vê o roubo. Depois de 100 anos, o que isso mais importaria? E vou dizer mais, eu disse que ia falar 2 ou 3, falei 2, mas vou acrescentar mais uma quadrilha organizada do lado do Bolsonaro. No avião desse vagabundo, foi encontrado lá na Espanha, quando o avião aterrissou lá, avião da Presidência da República, 39 quilos de cocaína pura. E sabe quem era que comandava o avião? Um gerente do governo brasileiro? Um militar da aeronáutica. Ele está preso. E até hoje ele não disse de quem era a cocaína. Esse militar das Forças Armadas tem medo de quem? Dos milicianos? Dos grupos de traficantes que são organizados? Esse militar tem medo disso? Essa canalha diz todo dia, não, a gente não descobre nada porque o povo não fala. É claro, a favela tem medo de falar, porque se falar morre. Ora, nós cobramos, nós não, porque eu não faço isso, mas nós, eu digo no sentido de sociedade, cobramos daquela pobre feliz que trabalha de diarista e que mora num mucambo dentro da favela, que ela diga, olha, aquele é traficante, aquele outro é. Mas ninguém diz nada contra esse militar da aeronáutica, que está preso, mas não diz nem a pau de quem era a cocaína que ia no avião do Bolsonaro. Isso é quadrilha. E essa quadrilha é perigosa, porque ela está mancomunada com o governo criminoso estuprador dos Estados Unidos, que é Donald Trump. E o Donald Trump quer tirar direitos nossos, quer acabar com o PIX para poder prevalecer as empresas de cartão dos Estados Unidos e quer nossas terras raras. A eleição no Brasil é fundamental. Ou nós defendemos a nossa soberania e os nossos direitos, ou nós entregamos o nosso país aos Estados Unidos, que é a nação mais belicosa, e criminosa e violenta contra a nossa América e contra os países do mundo. Não é à toa que eles têm mais de 800 bases espalhadas pelo mundo. Não é à toa.